tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje teremos uma aula bem especial, uma aula super importante do curso de Princípios do Evangelho. Eu te convido você, meu irmão, minha irmã, a estarmos juntos aqui nesta aula, que possamos meditar sobre ela e que possamos buscar entendimento, conhecimento sobre esta aula de hoje, a aula número 39 do curso de Princípios do Evangelho. Eu sou o irmão Souza, Luiz Carlos Souza, e eu faço a você, meu irmão, minha irmã, muito bem-vindos à aula de hoje, onde nós iremos debater um assunto muito importante, sem dúvida nenhuma, uma das razões de vitórias e derrotas dos filhos de Deus. Hoje, mas antes de passarmos a aula de hoje, quero falar para você que estou gravando esta aula no dia 24 de dezembro de 2023, ou seja, véspera de Natal. Hoje, um domingo, acabei de chegar da reunião sacramental da minha ala Tibiri, Estaca Santa Rita, na Grande João Pessoa, Paraíba, e foi uma reunião sacramental muito especial. Muitas famílias viajaram, mas foi uma reunião sacramental bastante espiritual. Tivemos o discurso do irmão Geraldo, que é o Helder Souza, do irmão Marcelo, que é o Helder Costa, que são os conselheiros do bispo, e o bispo Marx, em seguida, falando sobre a questão do Natal, claro, especialmente hoje sobre o Natal, e ao final tivemos uma distribuição de mini panetones para as famílias da ala. Então foi realmente bem interessante. Muito gratificante as mensagens, onde colocaram o foco em Jesus Cristo, Jesus sendo o foco principal do Natal. Irmãos e irmãs, na aula passada nós falamos sobre o casamento eterno. O casamento eterno, ele nos ajuda, ele é essencial, é um requisito para entrarmos na exaltação. O casamento eterno, ele é feito dentro das paredes do templo, após ser dedicado ao Senhor, e é feito por uma autoridade do sacerdócio que tem o poder de ligar aqui na terra e ligar nos céus. E essa autoridade do sacerdócio, ela foi dada por Deus aos seus representantes aqui na terra. Tão importante quanto o casamento eterno, nós precisamos entender que o casamento é lindo, é maravilhoso, é essencial, é um requisito, mas precisamos cuidar deste casamento. Não é o fato apenas de ter sido casado que me dá a garantia, claro, de que eu vou alcançar a exaltação, que é viver com Deus para sempre. Para cuidar do casamento, Deus, ele nos deu mandamentos, como estes que você provavelmente não vai conseguir ler, porque não está em nossa língua, mas você vai conseguir ver, e claro, que estes mandamentos aqui representam as tábuas dos 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés. Dentre esses mandamentos, claro, você vai conhecer muitos deles, mas nós vamos falar hoje sobre um em específico, ou especialmente sobre um, que é conhecido como o 7º mandamento. O 7º mandamento é uma frase curta que diz lá: não adulterarás. E essa frase, ela significa muito para os filhos de Deus. Primeiro, quero falar para você, meu irmão, minha irmã, um conselho especial a você que é pai e a você que é mãe. É preciso agir com muita sabedoria para ensinar aos filhos a lei de castidade do Senhor. Por quê? Não é necessário entrar em vários detalhes sobre assuntos que envolvam sexo ou relações sexuais. Porém, as crianças, elas são muito curiosas e elas querem muito saber, por exemplo, de onde elas vieram, como que elas chegaram até a barriga da mamãe.
Então, em conversas sinceras e honestas, tomando cuidado, os pais devem ensinar aos filhos e responder às suas perguntas de forma séria, sem brincadeiras, sem risos, né, mas com a inspiração do Espírito Santo, para que elas possam entender o caráter sagrado que é o poder da procriação. Os pais devem explicar aos seus filhos exatamente como que elas vieram parar na barriga da mamãe e que esse poder é dado por Deus ao homem e à mulher para que juntos eles possam multiplicar e encher a terra. Assim como Deus fez com Adão e Eva no jardim do Éden, perdão. Lá do Jardim do Éden, Deus ele uniu Adão e Eva e deu um mandamento para eles. Vai, multiplica e enche a terra. É um mandamento de Deus. Trazemos os filhos espirituais dele aqui na terra para que possam ganhar um corpo físico como o nosso e que possam evoluir, progredir e assim poder voltar à presença de Deus como um ser exaltado. Claro, para isso, nós precisamos entender as leis de Deus, como a gente vê aqui, como exemplo, as tábuas dos 10 mandamentos. Conselho aos pais, como eu falei no início, esta aula ela não deve ser assistida pelas crianças. As crianças elas devem ser ensinadas exclusivamente pelos seus pais e por mais ninguém. Que as crianças elas não tenham esse tipo de conversa com nenhuma outra pessoa, a não ser com seu pai e a sua mãe. Em um momento de aprendizado e de ensino, em um momento de confiança e amor, os pais irão ensinar aos seus filhos o poder da procriação. A primeira presidência, irmãos, ele a declarou, a primeira presidência e o coro dos 12 apóstolos afirmaram: declaramos que o meio pelo qual a vida mortal é criada foi estabelecida por Deus. A família, proclamação ao mundo. Deus ordenou que somente haja relações sexuais dentro do casamento, entre o homem e a mulher. E esse mandamento é chamado de a lei de castidade. Muitos poderão criar algumas polêmicas com relação à união, né? Mas a lei de castidade ela foi criada, ela foi dada por Deus como mandamento para proteger o poder de procriação. E para quê, irmão Souza? Para que as famílias, os filhos de Deus que vão nascer aqui na terra, elas possam nascer dentro de uma família, com a proteção de uma família, com as bênçãos de uma família. Então, quando Deus ele diz, não adulterarás, primeiro ele está colocando o seguinte: ter relações sexuais, procriação, exercer o poder da procriação apenas dentro do casamento. E após o casamento, claro, permanecer utilizando apenas dentro do casamento. Quantas famílias você já presenciou ou você conheceu que foram destruídas por causa de que alguém não obedeceu a esta lei? Não faça isso. É uma das mensagens desse vídeo de hoje. Não faça isso. Você pode ter uma família feliz, você pode ter filhos saudáveis, filhos felizes, uma esposa dedicada ou um esposo dedicado, mas quando um dos dois desobedece a esta lei, existe uma grande chance dessa família ser rasgada ao meio e simplesmente a família ser dissolvida por não guardarem ou não obedecerem ou não viverem a lei de castidade.
A lei de castidade ela não é simplesmente não ter relações sexuais fora do casamento. Ela envolve, segundo o próprio Salvador Jesus Cristo, quando ele falou: ouvistes o que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, o adultério ele não acontece assim, de uma hora para outra, né? Não, eu estou aqui, daqui a pouco decidi, eu vou ter relações fora do casamento. Normalmente acontece aos poucos, né? Com um olhar, com uma conversa, com um desejo, que aquele desejo vai aumentando, vai dando mais espaço para ele. E quando você percebe, você está numa teia que você já você não vê como voltar. Claro que você consegue voltar, mas você não vê como voltar. Você só vai lá, tá? Até o final, ver exatamente o que vai acontecer. E eu posso falar para você que existe uma grande chance da sua família ser dissolvida se você não viver a lei da castidade. Esse é um ponto verdadeiro. Ainda sobre a lei de castidade, a primeira presidência advertiu os jovens da igreja e, por que não, os jovens do mundo todo. Antes de casar-se, não façam nada que desperte as poderosas emoções que só devem ser manifestadas no casamento. Não troquem beijos apaixonados, nem deitem uns por cima dos outros, nem não toquem as partes íntimas e sagradas do corpo de outra pessoa, com ou sem roupas. Não permitam que ninguém faça isso com vocês. Não despertem essas emoções em seu próprio corpo. Isso foi dito em Para o Vigor da Juventude, em 2001. Então, estes são conselhos dados pelos profetas e apóstolos da igreja, pela primeira presidência, que nós devemos evitar tocar partes íntimas, ficar próximo do outro, beijos apaixonados durante a juventude, para que isso não leve a outros passos que são proibidos por Deus. Por exemplo, da mesma forma que as outras violações da lei da castidade, o comportamento homossexual é um pecado grave. Quando eu digo isso, eu não estou aqui falando sobre os meus amigos que são homossexuais, ou as minhas amigas, são meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, eu tenho o maior respeito por eles e respeito cada um deles no que vive, a vida que vivem. Porém, eu preciso dizer que, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, para Deus é um pecado grave o homossexualismo. Os profetas modernos falaram dos perigos do comportamento homossexual e da preocupação da igreja para com as pessoas que têm uma inclinação, que têm essas inclinações. O presidente Gordon B. Hinckley ele falou o seguinte: em primeiro lugar, cremos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Cremos que o casamento pode ser eterno por meio do exercício do poder do eterno sacerdócio na casa do Senhor. As pessoas nos perguntam sobre nossa posição em relação aos que se consideram homossexuais. Respondo dizendo que os amamos como filhos e filhas de Deus. Eles talvez tenham certas inclinações que sejam fortes e difíceis de controlar. A maioria das pessoas tem um ou outro tipo de inclinação em diversos momentos. Se eles não se deixarem levar por essas tendências, poderão levar a vida como todos os membros da igreja. Caso viole a lei da castidade e os padrões morais da igreja, estarão sujeitos à ação disciplinar da igreja, assim como todos os demais. Ou seja, não é por ser homossexual ou heterossexual, todos nós precisamos viver a lei de castidade, ou seja, relações sexuais somente dentro do casamento. Então, apesar de ser um pouco duro isso para algumas pessoas, é uma realidade. As pessoas elas não são obrigadas, ninguém é obrigado a aceitar o evangelho, claro, mas à medida que aceita, vai entender que a lei da castidade é para todos, sem exceção, para todos. É para mim e é para você que está me ouvindo agora, que está me vendo agora. Irmãos e irmãs,
A lei de Deus, ela é sagrada, é importante, é especial para manter a família unida, para manter a família feliz e juntos. Porém, existe um ser chamado de Lúcifer ou Satanás, que ele vai fazer de tudo para que os filhos de Deus não vivam a lei da castidade. Nós vivemos em um momento cada vez mais de liberdade. A tecnologia avançando cada dia mais. Se há 20 ou 30 anos atrás ele já tinha muito sucesso no seu trabalho de destruir as famílias através de vícios ou através da quebra da lei da castidade, imagine hoje, com a tecnologia cada vez mais avançada, hoje com a internet, você tem à sua disposição milhões ou bilhões de informações que você queira ter. A tecnologia ela é boa à medida que nós a usemos para o bem, mas ela poderá ser também uma ferramenta usada por Lúcifer para destruir a minha e a sua família. Ele utiliza de diversos estratagemas ou diversas estratégias ou ferramentas. Dentre elas, ele faz com que apareçam propagandas ou moda, e que essa moda faz com que o jovem se vista de uma forma sem estar demonstrando recato. Além da forma de vestir, músicas, onde trazem palavras ou palavrões ou palavras impróprias. Além disso, vídeos e filmes ou literaturas que também tragam pensamentos impróprios. Ou seja, Lúcifer ele está com várias armas nas mãos, várias ferramentas que ele poderá utilizar para destruir a família de Deus, a nossa família na Terra. Uma dessas armas é a pornografia. Imagine só, como eu falei, 20, 30 anos atrás, existia pornografia em filmes, na televisão ou em revistas. Hoje, praticamente não existe mais TV e revistas, mas a internet está aí que chega com muito mais força do que qualquer ferramenta que existia antes. Então, como eu falei para você, a internet é uma ferramenta maravilhosa, porém, ela precisa ser usada de forma adequada. Satanás, ele não só nos encoraja a vestirmos sem recato, como também a pensar coisas imorais. E vamos lembrar que o nosso pensamento também vai nos condenar, infelizmente. Nada começa por acaso, como eu falei. O meu ato, a minha ação, primeiro ela começa no meu pensamento. Eu penso, eu desejo, eu faço. Então, por isso, o Senhor ele tem nos dado conselhos através de seus servos de que devemos evitar germinar pensamentos impróprios, que ao evitarmos, não teremos no coração e nem atos desse tipo. Jesus ensinou, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, como eu acabei de falar para você no início desta aula. Não cometerás adultério. Porém, eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Você vai ver isso em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, lá no Sermão da Montanha. O presidente Gordon B. Hinckley, ele foi bem claro, ele foi bem direto e transparente com relação à lei da castidade, em especial aos jovens. Preste atenção no conselho do presidente Gordon B. Hinckley. Vocês vivem em um mundo de terríveis tentações. A pornografia, com sua imundície, varre a terra como uma onda horrível que a tudo absorve. Ela é venenosa. Não leiam esse tipo de coisa, nem assistam a elas, pois os destruirá. Se o fizerem, roubará seu respeito próprio e os privará da sensibilidade de perceber as belezas da vida. Irá arrastá-los e chafurdá-los em um pântano de maus pensamentos e possivelmente de más ações.
Mantenham distância dela, ou seja, da pornografia. Fujam dela como fugiriam de uma doença pestilenta, pois é igualmente mortal. Sejam virtuosos em pensamentos e ações. Deus plantou em vocês, para um determinado propósito, um impulso divino que pode ser facilmente subvertido para fins malignos e destrutivos. Enquanto forem jovens, não namorem firme. Quando chegarem à idade de pensar em casamento, essa é a época de envolver-se seriamente. Mas vocês, rapazes que estão no curso médio, não precisam disso, nem as moças. Então, um conselho bem direto aos jovens, que também vale para os adultos, é claro. Evitar, sabe aquela história do alcoólatra, que quando ele decide parar de beber, ele procura um Alcoólicos Anônimos ou alguma instituição que vai ajudá-lo? O lema é: evite o primeiro gole. Com relação à pornografia, evite também a primeira experiência. Evite sempre, porque é realmente uma das armas de Lúcifer para nos destruir. As Escrituras contam a história de um jovem chamado José. Você com certeza já ouviu falar nessa história. José, ele ganhou muita honra com Potifar, porque ele interpretou os sonhos do rei. E José, ele era muito querido por Potifar. Porém, Potifar entregou a ele toda a sua casa, para que ele cuidasse da casa. Só que a esposa de Potifar desejava ter Moisés para ela. Se lembra da história? Moisés fugiu, deixando com ela uma de suas roupas. Ela acusou José de ter tentado alguma coisa com ela. No final das contas, Deus honrou a José. Ele não sofreu consequências das acusações da mulher e ele recebeu honra e glória por ele ter obedecido a uma das leis mais sagradas do Senhor, que é a lei da castidade. Então lembre-se, quando houver uma possibilidade assim, lembre-se de José. É melhor fugir do que depois tentar remediar. Tenha certeza disso. Irmãos e irmãs, os perigos de se quebrar a lei da castidade, além de haver uma forte tendência a dissolver a família, existe também uma possibilidade de que se cometam outros pecados tão graves quanto. Primeiro, falar para você que quando quebramos a lei da castidade, nós estamos cometendo um erro grave. Estamos quebrando o mandamento de Deus e também estamos, como posso dizer, dando armas a Lúcifer ou nos submetendo às artimanhas de Lúcifer. Porém, imagine só, um casal jovem namora e engravida. Muitas das jovens têm muito medo de falar para os pais o que está acontecendo. Tem vergonha porque acham que os pais vão ficar decepcionados, ou que os pais vão expulsá-los de casa, ou que os pais vão tomar atitudes mais drásticas. E sabe o que acontece? Infelizmente, uma das primeiras coisas que passa na cabeça dos jovens é o aborto. Achando que ao abortar um filho, tudo vai estar resolvido. E estarão cometendo um outro pecado ainda mais grave do que, se é que pode se chamar assim, do que a lei da castidade. Porque está tirando uma vida, sem nenhuma razão. A igreja, assim como a Constituição do nosso país, ela entende que uma gravidez, que seja fruto de um estupro ou de um incesto, ou que traga riscos à vida da mãe, assim atestado por médicos, pessoas que passam por essa situação devem conversar com seus líderes e orar a Deus a respeito de um aborto. Porém, tirando essas circunstâncias, em nenhuma outra hipótese, um membro da igreja deve abortar uma gravidez. Se por acaso chegar à conclusão de que não se pode casar os dois jovens, não que vá consertar, mas vai dar ao filho a oportunidade de nascer em uma família, mas se os dois não tenham a intenção de casar-se,
então deve-se pensar na possibilidade de entregar o filho para adoção, caso a família não queira ficar com o filho. Ou seja, se é de abortar, não aborta, tem o filho e entrega para adoção. Inclusive, a igreja tem um serviço SUD de adoção, para que as próprias famílias da igreja possam adotar e selar essa criança à sua família. Bom, é um assunto muito delicado, mas que a gente possa entender que tudo é feito para a proteção da família, que a família possa ter a proteção, a união e o amor necessários para que aqueles filhos espirituais do Senhor possam vir à terra em um lar minimamente organizado, com uma base sólida, para que ele possa ter orientação, segurança e amor, para que possa evoluir, progredir e se aproximar de voltar a viver com Deus. Irmãos e irmãs, vocês podem estar pensando assim, puxa, mas então quem cometeu um adultério não tem perdão. E não é bem assim. As Escrituras estão com vários exemplos, por exemplo, Ezequiel, capítulo 18, versículo 21, 22, que diz o seguinte: mas se o ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e praticar juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Então há sim um arrependimento necessário para que possamos nos perdoar, sermos perdoados, da nossa transgressão do sétimo mandamento, ou seja, da lei da castidade. Porém, é muito melhor evitar esse processo, porque é um processo realmente doloroso. O presidente Kimball ele disse o seguinte: para todo perdão existe uma condição. O jejum, as orações e humildade devem ser iguais ou maiores do que o pecado. Precisa haver um coração quebrantado e um espírito contrito. Lágrimas e uma mudança genuína no coração. Precisa haver a consciência do pecado, o abandono do mal, a confissão do erro às devidas autoridades do Senhor. Ou seja, é um caminho possível e é maravilhoso quando você tem uma chance de voltar atrás e arrepender-se e ser perdoado dos nossos pecados. Graças ao Pai Eterno e graças a Jesus Cristo, eu dou graças por isso, porque senão eu estaria realmente sem nenhuma chance, porque o arrependimento ele é necessário na vida de cada um de nós. Porém, é muito melhor a gente não ter que passar por essa estrada, por essa trilha do arrependimento, porque realmente é doloroso, mas se for necessário, sim, iremos passar. Já o presidente Kimball falou novamente, né? Embora o perdão seja tão abundantemente prometido, não existe promessa nem indício de perdão para a alma cujo arrependimento não seja completo. Nunca será demais a ênfase que dermos ao lembrar as pessoas que não podem pecar e ser perdoadas, e pecar outra vez, e outra, e mais outra, e esperar que o perdão lhe seja concedido. Ou seja, o arrependimento ele envolve abandono da prática, não voltar mais a cometer aquela prática. Um pensamento diferente, um coração convertido, mudado, um coração renascido. Então, esse são algumas características do arrependimento. Irmãos e irmãs, é uma bênção viver a lei da castidade. Quando vivemos essa lei, nós vivemos sem vergonha ou sem pesar. O nosso exemplo serve também de exemplo para os nossos filhos, que podem seguir o nosso exemplo e também viver esta lei especial e importante. A lei de castidade, ela existe para proteger a família e os filhos de Deus, para que possam permanecerem juntos, unidos, conforme selados no templo do Senhor. Mesmo que não tenham sido selados, mas tenham sido casados no civil, também para protegê-los e para se prepararem para o selamento no templo do Senhor. Irmãos e irmãs, é muito comum nós vermos exemplos de casais onde um ou outro comete um adultério. E aí há uma separação, os filhos sofrem, o cônjuge sofre, aquele que foi traído,
sofre e o que traiu também vai sofrer. Nenhuma separação, ninguém sai ileso de uma separação. Sempre há um sofrimento. E claro, quando tem filhos, o sofrimento maior ou mais marcante fica na memória dos filhos, né? Que pode estar pensando que o pai abandonou, que a mãe abandonou e não entende muito bem essa separação. Então, o que eu posso falar para vocês é que é melhor evitar estas situações. Certa vez, aconteceu algo que eu achei incrível. Eu conheci um casal e esse casal tinha dois filhos. Este casal viveu uma vida incrivelmente boa, financeiramente, espiritualmente. Só que depois de um tempo, a esposa descobriu que o marido estava traindo-a com a própria irmã. Ele confessou para ela e eles conversaram o que ela fez. Ela pegou o seu marido e mudou de cidade. Ela estava muito abatida, claro, muito triste, mas ela resolveu que iria perdoar o marido e queria viver uma vida nova com ele. Eles foram para uma outra cidade distante, depois eles voltaram para aquela mesma uma cidade mais próxima e durante muito tempo eu os vi andando de mãos dadas, os dois, cabelinho branco, andando pela rua, e eu pensei, essa mulher teve sabedoria. Ela não deixou que Lúcifer destruísse a sua família, apesar de sentir uma dor muito grande. A dor que nós sabemos, ou eu imagino, né, que deva ser muito forte. Porém, aquela irmã, ela deu um exemplo de que o mais importante para ela era a família. E ela conseguiu dar a volta por cima e hoje tem a sua família e o seu esposo. E eles vivem, como eu vejo, pelo menos, vivem bem, eles de mãos dadas, vivem como um casal já de certa idade, mas vivem muito bem. Então é isso, fica a mensagem, que nós não devemos dar ouvidos a Lúcifer. Nós devemos guardar os mandamentos de Deus, como tem aqui como representa aqui as tábuas dos 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés, ou a Moisés. E que seguindo os mandamentos de Deus, todos nós, todos sem exceção, héteros, homossexuais, bissexuais, seja como for, seguindo os mandamentos de Deus, todos nós seremos abençoados com muita alegria, com muita felicidade e com um sentimento de gratidão a Deus e a Jesus Cristo por tudo que eles fazem por nós. Hoje é véspera de Natal, como eu disse no início do vídeo. Quero mandar um Feliz Natal a você que está assistindo esse vídeo aula de hoje. Que você possa lembrar do que realmente importa. Quando alguém te oferecer um prato de comida, lembre-se que nem todo mundo hoje vai ter um prato de comida. Que muita gente vai ter dificuldade para se reunir com a família. Vai ter muita gente que vai estar preso, que vai estar doente nos hospitais, que vai estar na rua, que não tem uma casa para onde ir. Então, que a gente possa orar para que as pessoas possam converter o seu coração a Deus e a Jesus Cristo. Que nós possamos nos juntar como uma grande família de Deus. Que possamos orar pelo fim das guerras, pelo fim da fome, que possamos fazer também a nossa parte. Afinal de contas, como nós já sabemos, a fé sem obras não existe. O meu abraço a você, o meu testemunho de que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo, ele deu sua vida por nós e ele criou tudo isso que nós temos aqui. Jesus, ele é o início e é o fim, é o alfa e é o ômega. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, eu não estaria aqui e você não estaria aí. Então, há muita gratidão ao Salvador, Redentor e Criador, Jesus Cristo. Deixo aqui o meu abraço com você e o convite para voltarmos a nos encontrar na próxima aula, que será a aula número 40, o trabalho do templo e da história da família. Nós iremos falar aqui sobre esta lição aqui, que é bem interessante, tá? O trabalho do templo e da história da família. Iremos falar um pouco mais sobre as ordenanças que acontecem dentro do templo, ou dentro dos templos do Senhor. Eu fico por aqui, eu sou o irmão Souza, este é o canal Conexão Espiritual. Se você desejar, se inscreva no canal
e venha fazer parte da nossa família. Se desejar também, deixa um like pra gente e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar. Sétimo mandamento de Deus: não adulterarás. Mas qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, você já sabe. Um abraço, saudações, fiquem na paz do Senhor e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.